será que tem como analisar tom de pele para saber se alguém tá mentindo? Vamos descobrir como é que alguém pode ter pensado nisso. Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos comentar sobre esse caso muito polêmico. Vamos falar hoje sobre o caso. Trata-se do jornalista Augusto Nunes, que, conforme algumas notícias, teria afirmado que, dentre outras coisas, tom de pele seria uma suposta prova de que Luiz Miranda mentiu. A head da notícia ainda diz que o jornalista teria então defendido o ministro Onyx Lorenzoni, que negou acusações feitas pelo deputado nessa quarta-feira. Isso tudo aqui aconteceu quando Augusto comentava sobre a CPI da Covid. Durante um programa ao vivo na noite desta quarta-feira, o jornalista da Jovem Pan, Augusto Nunes, disse que, com base na tonalidade de pele e outros elementos, o deputado Luiz Miranda mentiu na denúncia sobre um suposto esquema de corrupção. O apresentador também defendeu que o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, disse a verdade ao negar os fatos. A afirmação de Augusto Nunes seria essa que você verá nesse trechinho a seguir. Todos os casos, inclusive esta evidente fraude ensaiada pelo deputado, seu irmão aí, Renan Calheiros, etc, etc. As imagens de televisão, as imagens que nós mostramos, elas falam, Nessas imagens o rosto fala, os olhos falam, o tom de voz, o timbre, tudo fala. A tonalidade da pele. É evidente que o Onyx, que é um político muito tarimbado... Hoje, então, vamos tentar entender o que Augusto Nunes está falando e ver se o que ele apresenta como supostas evidências de análise não verbal de que alguém está dizendo a verdade ou não são respaldadas em algum ponto em pesquisas ou artigos científicos associados ao comportamento não verbal. Vale lembrar que eu não estou chancelando nenhuma análise, muito menos a opinião de Augusto Nunes ou de qualquer outra pessoa que tenha ali feito essa relação entre a linguagem corporal e alguém na CPI da Covid está dizendo a verdade ou está dizendo mentira. O que vamos fazer aqui é apenas comentar sobre aspectos técnicos que podem existir ou não e que podem ser suportados ou não em bases científicas sobre aquilo que o Augusto Nunes falou. Dentre outras coisas, o tom de pele. Será que realmente existe alguma base para poder falar que a pessoa mudar o tom de pele momentaneamente estaria associada à dissimulação? Vamos observar então neste vídeo. Mas antes da gente seguir com o vídeo, vale lembrar que se você quer ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilha o nosso vídeo. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada no que foi que eu falei no Metadata Podcast. Eu vou fazer aqui um primeiro comentário para falar o seguinte. Antes da gente continuar, eu quero deixar claro que você verá um recorte, um trecho de uma live, onde nós falamos por mais de 1 hora especificamente sobre o tema, o discurso de Augusto Nunes sobre detectar mentiras pelo tom de pele. Conversamos lá naquela live, eu, um investigador profissional e perito facial, Vitor Santos, juntamente com Alberto Delísola, professor de psicologia, hipnólogo, Nicolas Junqueira, conhecido como neuromágico, ilusionista, e também Diego Collector, um especialista em espionagem e contra-inteligência. Se você quiser, inclusive, ver mais lives como essa, interagir com a gente ali nas lives em tempo real, é só clicar no link aqui na descrição, assistir nossas lives e se inscrever no Metadata Podcast. Dito isso, bora pro vídeo. Da forma que eu tinha recebido a notícia, me deu a entender que ele tinha simplesmente falado assim: pelo tom da pele, dá pra saber se o cara mentiu. E aí é um comentário, não tem muita defesa um comentário desse. Não tem muito o que falar. Vendo o vídeo na íntegra, ele fala o corpo, fala a voz, o olho, o tom de pele, o rosto, a tonalidade da pele, fala. Eu acho que eu vou deixar o Alberto fazer o raciocínio dele primeiro. Ele tá querendo que eu me ferre, aí eu falo. Claro, na última vez você jogou pra mim e falou: ô Vitor, agora o Vitor e o Diego gosta de armas. Porra, já joga no meu colo já, né? Vai, pode começar você aí, vai. Não, mas o que eu penso é o seguinte: falar que ele foi racista não encaixa, realmente não encaixa. Inclusive, agora eu vou falar do aspecto corporal dele.
Porque quando ele fala que a tonalidade da pele fala, ele estava apontando para o rosto, mostrando um enrubescimento. Ele estava querendo apontar para enrubescimento. Bom, esse é o primeiro ponto. Então, na verdade, eu vou te falar que a fala dele, de que o corpo fala, não é uma fala errada. E que o corpo fala de várias formas, não é uma coisa errada. Agora, vamos lá. Agora, o que eu acho que é totalmente errado? Primeiro, inferir que alguém estava mentindo a partir disso, eu acho muito equivocado. Inclusive... O Alberto já pegou tudo que ia falar, desgraçado. Mas você escolhe o que você quer que manda você passar para ele primeiro. E aí tem um negócio também, Vitor, que é bem complicado quando a gente fala de detecção de mentiras, é que grande parte dos polígrafos, detectores de mentira, o que eles medem é reações simpáticas. Tem a ver com o sistema nervoso simpático sendo disparado, adrenalina, cortisol. Cara, tem colega meu, cara, que ia apresentar trabalho no colégio, ia ser identificado como mentiroso, porque o cara é cagado de medo, aí ia ficar todo enrubescido e tudo mais. Enfim, então essa é a minha contribuição. Tá. Olha, eu vou mostrar eu abri aqui uma tela que eu acho que pode trazer um pouco de conversa, pode ajudar a gente aqui nessa conversa. Que é o seguinte, não é novidade que a gente tem a alteração na tonalidade de pele, a alteração momentânea, eu acho que foi muito mal contextualizada a fala dele, e, enfim, eu não tô passando pano nem afirmando, primeiro que eu não vi a análise que o cara fez, então não sei se o que ele falou é verdade, é mentira, mas assim, o tom de pele, ele entra como um PIN, né, no protocolo SCAN, se não me engano é P3, que é Skin Temperature, and a alteração em color tones, né, pode acontecer quando a gente tem um processamento emocional. Vocês devem estar vendo aí na imagem que algumas emoções elas eliciam diferentes, o fluxo sanguíneo vai para diferentes áreas, né? Vou dar um exemplo bem básico. Quando a gente sente medo, isso é falado em qualquer livro básico, desde aquele a Bíblia da Neurociência, que tem mais de 20 autores, esqueci o nome do autor principal, que recebeu o Nobel de Medicina em 2002, mas qualquer livro mais básico, tipo o Erro de Descartes do Damasio. Quando eu tenho uma ativação emocional, várias alterações vão ser perceptíveis no meu corpo de forma superficial e de forma micro, né? De forma que não é tão observável. Um exemplo, se eu tiver ali uma expressão, um comportamento, se eu processar medo no meu cérebro, seguindo a teoria da psicologia evolutiva, e seguindo a teoria modular da mente. Então, cada módulo emocional tem respostas associadas a si. Então, por exemplo, se eu sentir medo, uma tendência é que eu tenha uma alteração no meu sistema, no meu fluxo cardiorrespiratório, isso seja observável, por exemplo, pela minha carótida saltando, de maneira superficial. E em uma maneira não observável, né, ou superficialmente, eu poderia observar ali a alteração na bomba só de potássio no meu cérebro. Então, assim, a teoria emocional é uma das principais teorias emocionais, né? Quando tem-se uma emoção, algumas alterações, por conta do princípio homeostático, serão feitas para que o corpo recupere seu estado de normalidade. Uma delas, por exemplo, pode ser o deslocamento do fluxo sanguíneo. Quando eu tenho medo, o meu sangue ele vai se deslocar para músculos grandes, como por exemplo das coxas e das pernas, para eu poder fugir, né? Porque eu posso entrar na fuga daquelas condições de freeze, fight or flight, né? Congelar, lutar ou fugir. Então pode acontecer uma alteração momentânea na tonalidade da pele. A pessoa, quando fica com raiva, pode momentaneamente ruborizar. Eu trouxe aí até umas imagens de câmera, né? Uma thermal cameras em pessoas que estavam emocionadas, e no momento você consegue ver a alteração. Na raiva, a face fica quase que inteira vermelha, numa captação ali de imagem térmica. Agora, endossando o que o Alberto falou, no contexto, no sentido do polígrafo, né? O polígrafo é o principal, é o carro-chefe dessas análises de psicofisiologia, né? A alteração na pele, quando a gente tem a temperatura da pele fica, por exemplo, mais quente ou mais avermelhada, ou as tiras axiais que o polígrafo utiliza para medir a alteração no fluxo FCR, tudo isso está associado à psicofisiologia, sistema nervoso é autônomo. E o que é o grande problema da questão? Como o Alberto falou, o cara fica nervoso, o cara fica ansioso, o sistema autônomo dele vai disparar. O simpático e o parasimpático dele vão ficar lutando para equilibrar novamente o corpo seguindo a homeostase.
E uma pessoa que vai se orientar apenas pelo polígrafo, ela vai observar essas alterações, o pico de alterações como um indicador de ansiedade, e a principal teoria dos aplicantes do polígrafo era, até então, que quanto mais ansiosa a pessoa, mais dissimulada ela está naquele momento. E como o Alberto falou, algumas pessoas ficam tão ansiosas, tão vermelhas, que elas podem ser vistas dessa forma, o cara tá mentindo. É por isso que eu não acho confiável, primeiro que partir de um único dado, né? A cor da pele da pessoa naquele momento ficou vermelha. Isso não é dado suficiente nenhum. A gente tem várias evidências de que uma avaliação com base no único sinal, de maneira não verbal, é insustentável. Citando um artigo aqui por cima, Detect Deceit via Non-Verbal Behavior Analysis, do professor Aldrich, mostra que uma análise no único sinal tem uma precisão péssima, beira ali os 50%, 60%. E segundo, você partir de um canal muito subjetivo como o Psicofisiologia é algo ainda mais assustador. Por exemplo, a pupila está no canal P, e a pupila dilata para qualquer coisa. Ah, dilata quando você está com raiva? Contrai? Sim. Quando você fica com tesão? Sim. Quando você toma um susto? Sim. Quando você usa drogas? Sim. Então, assim, partir do tom de pele momentâneo para afirmar algo é insustentável. E, por último, é ainda mais insustentável a ideia de que é possível, por meio da análise não verbal, apenas afirmar dissimulação. Falar, o cara mentiu por quê? Mesmo que você faça a análise mais perfeita, vamos dizer assim, né? Você siga um protocolo rigoroso, apresente suas evidências não verbais, ainda assim, o que é escrito por teóricos como o professor do Instituto Embrauc, Sérgio Sena, análise não verbal, para avaliar a desonestidade, é um método supositório. Então, eu vou checar ali com base em suposições, de alguns dados que eu tenho que são suportados por artigos científicos, e vou supor com uma probabilidade maior ou menor de que a pessoa está mentindo ou falando a verdade. Então, afirmar, é evidente que o cara está mentindo, por meio da linguagem corporal, eu acho improvável. Ô, Vitor, tem mais uma tretinha aí, que é interessante, é o seguinte, você sempre comenta nos seus cursos, aliás, eu sou aluno do Vitor Santos, só para constar aqui, fazer o jabá aqui. Muito obrigado. Mas acerto depois o dinheiro. Beleza, mas a gente sempre comenta, você sempre comenta de linha de base. Não existe linha de base para CPI, cara. Sim. Que linha de... Você está num processo de uma CPI. Não, cara, não existe linha de base para isso, não. É você pegar a linha de base pro cara sendo sequestrado. Não existe isso, não, cara. Ele tá vivendo um negócio único. Como que a gente vai fazer linha de base para esse negócio? É bem absurdo. A gente fazer qualquer afirmação naquele contexto que envolve o disparo ser um negócio simpático. Eu até acho que em termos de linguagem tem muita coisa que pode ser feita. A forma que a pessoa usa os pronomes, a criação de distanciamento, a gente usa muito isso na hipnose, né? Mas fazer essa... não tem linha de base só, não tem linha de base. Então... Sim, e é aquilo, né? A dissimulação, para ser analisada, né, você precisa ter um contexto que caiba uma análise não verbal. Se eu estou falando no contexto high stakes, como é um contexto de CPI, eu imagino que todo mundo vai ter uma ansiedade basal muito elevada naquele momento. Então, como que você vai pegar e tirar o vermelho da pele do cara naquele momento de falou a verdade e o outro que ficou vermelho mentiu? Improvável. Quer dizer, não faz sentido, não parece fazer muito sentido. Na real, ele usou ali para dizer que está falando a verdade, né? Para validar como real. Só que nós estamos falando assim, nós estamos fazendo uma ciência da fada dos dentes aqui. Porque o argumento dele tem um problema no argumento por si só. Tudo que ele disse foi, olha, existe uma comunicação além do que está sendo falado. Então, a voz fala, o tom de voz fala. Então, logo, o que ele fala é verdade. É a mesma coisa que eu falasse, olha, existe teste para Covid que funciona. Você coloca um reagente, você detecta. Logo, o Diego tem Covid. Não houve a análise. Ele só disse que é possível analisar e que, por isso, então, ele concluía que ele estava... Ele inferiu diretamente. Ele pulou a análise. Ele falou, ó, dá para analisar isso, o que já é bem questionável se seria válido, se seria como uma evidência cabal, mas ele sequer fez análise. Ele falou, olha, isso aqui fala, pronto. Ele presume que você acredite, confie que ele tem a capacidade de fazer essa análise e que, portanto, você confia no julgamento dele, sem fornecer evidência para isso. Olha, eu entendo disso e estou falando que o Alberto é hipnólogo. Sim. Pulou a parte da justificativa do argumento dele. Sim, qual momento que aconteceu isso aí que você está falando? Tipo, o momento que o rosto do cara fez isso, etc e tal.
Faltou tudo isso, não fez nada. Ele só falou, dá para fazer isso, não deu nenhum exemplo. Né? Como aquele exemplo ali, naquele momento ele fala isso, ó. Não, olha, isso aqui existe. Logo, o resultado é esse que eu quero passar. Sim, lembrando que a gente está comentando aqui, pessoal, em cima daquele único trecho, né? Eu, pelo menos, eu não vi esse momento inteiro, esse episódio da reportagem inteira. Eu estou comentando com base naquele trecho ali. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!